Olá, pessoas! Eu queria dizer, estou morrendo de saudade, mas não tô. Bom, tamo aí, né? Então, hoje eu vim aqui, né, nessa saudade que eu sinto de vocês, para gravar um pouquinho a síntese do Platão. Sabe esse trabalho que você deveria ter feito? Pois é, a gente tá tentando, né, que você tenta entender um pouco melhor esse texto, porque às vezes uma leitura que a gente faz sozinho nem sempre faz verão. Tem alguma coisa a ver com andorinha esse negócio também. Vamos lá então. Esse texto é do José Rogério de Pinho Andrade, tá comigo aqui e eu vou ficar olhando para baixo porque eu tô vendo ele. Opa. Tá, vendo ele, beleza? Do que trata então esse texto? Bom, do Platão. O Platão, ele tá, né, contando a história do Sócrates e ele vai falar um pouquinho a respeito de uma daquelas coisas que nós achamos que conhecemos, mas não necessariamente conhecemos, que é a ideia de amor. Porque eu sempre falo para todo mundo, todo dia, eu amo sapatos. Mas vocês sabem, ou eu sei, o que realmente é amor? O que afinal eu sinto por sapatos? Ou por qualquer outra coisa que me desperte o que a gente possa chamar de amor. Então, nessa conversa, né, o Platão vai narrar, vai contar uma história que envolve uma aventura, por assim dizer, do Sócrates, onde o Sócrates vai, né, viver uma das suas histórias, ele vai passar por ali e vai nos contar e vai nos falar a respeito desse conceito. Vamos lá então. No nosso texto, o que vai acontecer? O que você tem que fazer a respeito desse texto? Você tem que achar os 6 discursos dos caras que estão com o Sócrates. Você vai ter que olhar para esses discursos, entender esses discursos, fazer um resuminho curtinho de 3 linhas e me mandar com o nome e a profissão de cada discursante. Vamos lá então. Acontece que o Sócrates estava andando para ir a um banquete. E ele chega nesse banquete, lá no 3º parágrafo do texto. E ele é convidado para entrar, mas ele detém-se à porta pensativo. Cara, todo texto de filosofia tem os seus porquês. E tá aqui um porquê interessante. Por que ele se detém à porta pensativa? Ué, porque o Sócrates ele tem um daimon, um demon, ou um carinha, um gênio que conversa com ele e lhe passa as ideias interessantes que ele deve discursar. O Sócrates, então, na entrada, ele para conversar com esse daimon, ele para entender esse daimon. E aí ele entra e um cara e o anfitrião, o dono da parada toda, fala assim: Sócrates, senta aqui do meu lado, amiguinho, que eu preciso te contar uma ideia que veio à minha cabeça. E o Java fala: não, eu não vou aprender nada com você, porque a ideia não pode passar da sua cabeça à minha cabeça, assim como a água passa de um jarro para outro. A ideia e o conceito são superiores. O que ele está falando aqui? Ué, ele está retomando aquela ideia que você já aprendeu naquele vídeo maravilhoso lá da internet, da nossa videoaula, que vai dizer que esses caras, né, o Sócrates e o Platão, eles não acreditam que o conhecimento ele é advindo de um estudo. Para eles, o conhecimento, você só aprende as coisas com a sua alma. E aonde você aprende? No mundo ideal. Sempre, não esqueçam disso onde quer que você esteja. Falou em Sócrates, falou em Platão, o mundo ideal está sobre o mundo real. O mundo ideal, o mundo real. No mundo ideal, você tem as ideias perfeitas. Tudo que está aqui é a verdade. E o mundo ideal? O mundo real é só essa cópia. Essa cópia das ideias perfeitas, que é esse mundo aqui onde nós vivemos, tá? Então, os caras sentam ali, né? Um rico negociante chamado Pausanias. Espera aí, já falei o nome de alguém? Já falei a profissão de alguém? E não é o primeiro, afinal, o Sócrates é o quê? Filósofo. Então, já temos 2. E aí esse rico negociante vai dizer: como é que a gente vai beber? O que a gente vai fazer? E aí ele fala o seguinte: cara, a gente bebeu demais no dia de ontem. Vamos, né? E o comediógrafo
Aristófanes, ó, apareceu mais um. Ele vai concordar. O médico erexímico já se mete na conversa e já começa a falar sobre os efeitos da embriaguez. O que ele sugere para as pessoas beber menos, então? Primeiro, tirar a flautista. Por quê, professora? Não sabemos? Você conhece alguma flautista para me explicar por que pessoas na presença de flautistas bebem menos? Nem eu. Então, e o segundo, né, é fazer apresentações com respeito ao amor. Porque todo mundo fala sobre muitas coisas, do Deus ao sal. Mas poucas pessoas conseguem falar sobre esse Deus tão mágico e tão maravilhoso quanto o amor. E então, né, eles vão começar a ver e falar como que esses discursos vão falar. Qual é a ideia deles? Eleger o cara que faz um discurso melhor sobre o amor. E aí, então, o Polodoro, que é o cara que está contando a história, né, desses discursos, ele vai, então, dizer quem que começou? Bom, quem começa é o Fedro. O Fedro, o retórico. O que o Fedro retórico tem de profissão? O que é um retórico? É um cara que é especialista em falar coisas belas, mas não necessariamente é verdade. E é por isso que você tem que escrever as profissões. É esse o objetivo da prof aqui. É você ver que, conforme a profissão, conforme a capacidade que a pessoa tem de entender o mundo. O que o Fedro vai falar a respeito do amor, então? Ele vai dizer que era um grande deus admirado entre homens e deuses, por muitos títulos e sobretudo por sua origem. Sabe por quê? Porque o amor é o mais velho de todos e o mais antigo, tanto que genitores de amor não usar. Como assim? O que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Quer dizer que antes dessa plantinha que está aqui, houve o amor. Antes da árvore, antes do computador, antes do celular, antes do planeta, antes do sol, antes do universo, tudo existiu o amor. Porque somente a partir do amor é que são criadas as coisas. É isso que esse cara está querendo dizer aqui. Ele diz, cara, o amor é tão antigo e é tão poderoso que ele vem antes de qualquer coisa. Além disso, né, é a causa dos maiores bens. A vida dos homens, né, ela é dirigida a partir do amor, porque sem o amor não se pode produzir grandes obras, e diante dos amantes o amado se envergonha. Quando você faz cagada, você não se envergonha diante da pessoa que você ama? É claro, porque o amor se torna uma coisa moral, uma coisa que regula o seu comportamento, de tão importante que ele é. Além disso, né, diz Fedro que o amor, né, ele é tão importante que, por seu intermédio, constroem-se cidades, concentram-se morrer um pelo outro, não apenas os homens, mas também as mulheres. O que ele quer dizer com isso, pessoal? Ele quer dizer que, basicamente, né, tudo que é lindo e perfeito você constrói a partir do amor. Até conceitos e coisas que são impossíveis, você faz a partir do amor. Como assim, professora? Ué, você vai dar um tiro na cabeça de alguém? Não, jamais. Mas, se esse alguém estiver mirando ou atirando em alguém que você ama, você é capaz de fazer. Você é capaz de se jogar na frente de um caminhão para tentar salvar alguém que você ama. Ou seja, ele está falando que coisas impossíveis, inclusive viver e morrer, coisas que a princípio não teriam discussão, elas são feitas a partir do amor. Esse, então, é o primeiro discurso que a gente tem aqui, que o amor é dos deuses o mais antigo, o mais honrado, o mais poderoso, para a aquisição da virtude e da felicidade entre os homens, entre os deuses, na vida e na morte. E esse é o primeiro discurso. Eu vou parar agora para colocar o meu computador na tomada e eu já volto com o segundo, beleza? Eu não consigo fechar isso.